Se você viu o título desse podcast, você deve estar se perguntando, mas o que danado essas três coisas têm a ver? Comunicação não violenta, neurociência e filosofia. Pois é, o nosso papo de hoje vai ser para entender a interseção dessas três coisas, o que no fim acredito que vai ajudar a compreender melhor como aplicar a comunicação não violenta. Algo que, ao meu ver, tem relação com alcançar uma melhor qualidade de vida, e isso a gente vai entender nessa conversa. Se você não me conhece, eu sou Rafael Franzon e esse é o Bola Papear. Para a gente começar, bora entender um pouco comunicação não violenta, a tal da CNV. Na verdade, não existe uma definição fechada para esse termo, até porque ela é algo bem amplo. Um tempo desses, eu vi um vídeo do canal Diálogos Corajosos que trouxe algumas possibilidades de definição interessantes, como: é uma forma de se comunicar que ajuda a melhorar os seus relacionamentos por te mostrar uma forma de falar sem machucar os outros e ouvir sem se ofender. Ou então, uma forma de conseguir te fazer enxergar para além do comportamento e entender o que está por trás do que você sente quando alguém se comunica com você, buscando aí encontrar o que você tem em comum com aquela pessoa. É dito também como uma forma de autoconhecimento, e por aí vai. No fim das contas, é uma forma de proporcionar relações mais empáticas com as pessoas ao seu redor. O ponto é que, quando se fala sobre a existência de uma comunicação não violenta, fica implícito nisso que existe do outro lado uma comunicação violenta. E acho que isso de fato não é mistério para ninguém. É só imaginar qualquer tipo de discussão ou briga que facilmente aparece na cabeça um tom de voz exaltado, algum tipo de xingamento, às vezes até uma agressão verbal e tudo mais. E aí é fácil perceber que essa forma violenta de se comunicar é bem comum. E existe uma outra coisa que caminha junto disso, que é a nossa reatividade. Se, por exemplo, você está andando na rua e alguém te xinga, fala lá, você vai reagir de alguma forma, talvez xingando de volta, talvez fazendo algum gesto provavelmente obsceno ou outra coisa. Enfim, a gente é muito reativo. Inclusive, essa reação e essa violência pode ser só interna. Então, eventualmente, você não revida aquele xingamento, mas na sua cabeça você está xingando ela de volta ou desejando que ela tropece e caia de nariz no chão. E quando eu digo você, eu digo eu também. E mesmo que a gente diga que não deseja isso, se acontecer, é bem possível que a gente dê risada ou emita mentalmente aquele velho bem feito. E é nesses dois pontos que entra a neurociência. O que eu vejo é que se a gente for olhar lá para o tempo das cavernas, principalmente se a gente desconsiderar qualquer tipo de ferramenta e arma inventada, vai dar para perceber tranquilamente que nós éramos mais presas do que predadores na natureza. Até hoje em dia, na verdade, se você soltar alguém no meio do mato sem nada, além do próprio corpo, a maior probabilidade é que esse alguém não saia de lá vivo. Então, em um meio natural, onde é fácil ser caçado, acaba sendo muito necessário conseguir reagir rapidamente aos estímulos do meio. Simplesmente porque quem reagir mais rápido vai ter mais chances de sobreviver. Uma questão evolutiva simples. Então, nosso cérebro meio que evoluiu aprendendo primeiro a reagir e depois a pensar. E essa reatividade está ligada com violência. E aí, no meio do caminho, a humanidade foi desenvolvendo a linguagem, que é essa habilidade maravilhosa que me permite gravar esse podcast e permite a você ouvir e entender o que eu estou falando, pelo menos assim eu espero. Só que o cérebro comunicador parece ter herdado essa reatividade e, por consequência, essa violência, lá do nosso cérebro primitivo, entre aspas, porque é tudo parte de um cérebro só. E aí hoje nós vivemos em um mundo em que nós somos basicamente os maiores predadores, graças a todo o avanço tecnológico e tudo mais, mas nosso cérebro ainda carrega toda essa parte primitiva e instintiva. Então isso explica porque quando alguém nos ofende, por exemplo, nós temos essa reação forte, esse impulso de dar algum tipo de resposta, seja lá qual for. Mas existe um outro ponto aqui. Nós também somos a única espécie, pelo menos pelo que se sabe, capaz de ter consciência desse fato, do fato de que nós somos naturalmente reativos e, consequentemente, naturalmente violentos. E uma vez percebendo, tendo conhecimento disso, nós somos capazes de tomar atitudes para mudar. Lembra da comunicação não violenta que falei lá no começo? Pois é, para mim, a comunicação não violenta é sobre isso. Deixarmos de agir como seres primitivos e instintivos na hora de nos comunicarmos para sermos seres mais sociais, evoluídos, racionais e empáticos. É fácil? Não, não é. Justamente porque é preciso lutar contra um cérebro protetor que entende que agir violentamente é necessário para sobreviver. Mas ter o poder de perceber e agir para mudar isso é o que nos faz seres humanos. E a tal da filosofia? É aqui que a gente fala dela. A filosofia vai falar da necessidade de estarmos conscientes a todo momento. O que muitos filósofos da antiguidade e da modernidade também nos dizem é que, para muito além da evolução biológica que criou o nosso cérebro protetor instintivo, que a gente já falou, nós seres humanos temos a possibilidade de evoluir espiritualmente. Mas esse processo de evolução não funciona como a evolução do corpo biológico na natureza.
A evolução espiritual vai poder acontecer graças à existência dessa consciência que nos permite perceber essas debilidades e entender que muito do que a gente faz é guiado por instintos, e a partir dessa tomada de consciência é que nós vamos poder tomar atitudes para tentar cada vez mais superar isso. Ou seja, para alguns filósofos, a evolução espiritual é uma forma de superar, de ir além do que a nossa mente biológica foi, entre aspas, programada para fazer. E é isso que é próprio do ser humano, coisa que nenhum outro animal consegue fazer. No fim, eu vejo que a ciência explica nosso cérebro biológico, a filosofia nos fala sobre a necessidade de superarmos essa biologia para nos tornarmos pessoas melhores, e nisso resulta em desenvolvermos nossa capacidade de nos comunicarmos não violentamente. Dito isso, eu queria trazer alguns pontos agora um pouco mais práticos. Mas antes da gente seguir, se você nunca ouviu falar de comunicação não violenta, só para você saber, ela tem 4 passos: observação, sentimento, necessidade e pedido. De forma simplificada, observação é tentar prestar atenção ao que está acontecendo em uma situação, tentando ao máximo não utilizar os julgamentos de valor. Depois, perceber o que aquilo que foi dito gera em mim, como eu reajo àquilo que eu ouvi, qual o sentimento que isso me desperta. E aí, uma vez que aquilo gera um sentimento em mim, é porque existe alguma necessidade por trás desse sentimento. E entendendo minha necessidade, eu posso fazer um pedido consciente ao outro. Se você quiser se aprofundar nesses passos, tem muito conteúdo bom sobre isso na internet. E aí, quando eu estava estudando a CNV e pensando nesse podcast, fiquei matutando sobre reflexões ou percepções que eu já tinha tido que pudessem ser úteis. E me veio como um primeiro ponto a questão da pressa que a gente tem em responder alguém numa conversa. Vê só, às vezes a gente está se comunicando com alguém e antes mesmo da pessoa terminar de falar, a gente já está querendo responder. Quando isso acontece em uma conversa aleatória sobre o dia a dia ou qualquer outra coisa, tá, ok. Mas se isso acontecer em meio a uma discussão, é quase certeza que o que for dito não vai ser bem comunicado. Primeiro, porque a gente nem ouviu direito o que a pessoa estava falando. Segundo, porque, como diria o velho deitado, a pressa é inimiga da perfeição. O que eu tento fazer é prestar atenção o quão ansioso eu tô para responder. E quanto mais ansioso eu tiver, mais eu preciso tentar esperar a pessoa terminar primeiro para depois falar. Porque se eu fiquei ansioso, é porque aquilo mexeu comigo de alguma forma. Mexeu com um sentimento. E assim, um dos motivos às vezes de eu querer falar logo é para não esquecer o que eu tinha para dizer. Então nesse caso é uma boa ir anotando enquanto a pessoa fala. Seja em um papelzinho que você tiver por perto ou qualquer outra coisa. Dessa forma dá para controlar mais essa ansiedade e praticar melhor a escuta ativa. Uma outra coisa interessante é entender que nem toda resposta precisa ser dada naquele exato momento. E o que eu tento usar como referência se eu devo ou não responder naquela hora é o quanto aquilo mexeu comigo, de novo. É muito doido porque quanto mais um acontecimento ou uma fala mexe com os nossos sentimentos, mais a gente quer responder logo. Mas mais a gente deveria esperar e pensar melhor sobre aquilo. Eu fico pensando por que danado a gente nunca fala tipo, cara, eu não tenho como te responder agora porque eu preciso pensar com mais calma sobre isso. Às vezes parece que o mundo vai acabar se a resposta não for dada ali e tal. A gente tem esse imediatismo muito grande. Mas a verdade é que muitas vezes seria muito mais honesto com você e com a outra pessoa falar que não dá para responder naquele momento. Principalmente porque, não sei você, mas comigo normalmente acontece que quando eu dou uma resposta na lata em uma situação como essa, em que meus sentimentos não estão muito equilibrados, é certeza que depois eu vou me arrepender de alguma coisa que eu falei, ou no mínimo eu vou olhar para aquilo e pensar, putz, não precisava ter dito daquele jeito, ou não precisava ter falado daquela forma. E o último ponto que eu queria falar aqui é sobre entender que, na maioria das vezes, a forma como outra pessoa fala com você diz mais sobre ela do que sobre você. Por exemplo, quando você está passando em algum lugar, dá um bom dia, a pessoa não responde. A pessoa não te respondeu não é porque ela não foi com a sua cara. É porque, sei lá, o namoro dela acabou ontem, ou teve uma briga com a mãe naquele dia de manhã. A mesma coisa se você está andando num corredor do supermercado, educadamente pede licença e a pessoa te responde com grosseria. Dificilmente é porque ela não gostou de você, inclusive porque é possível que ela nem tenha olhado na sua cara. Pode ter uma enorme quantidade de motivos para aquela resposta e provavelmente nenhuma tem a ver com você. Só que é claro que numa situação como essa do supermercado, a gente quer dar uma resposta, porque é o que a gente foi biologicamente treinado para fazer, reagir com algum tipo de violência, que por questões sociais fica normalmente restrita a uma violência comunicativa e ainda bem. Tem uma frase do Marco Aurélio que eu acho que representa muito bem isso. Ele diz: escolha não ser atingido e você não se sentirá atingido. Não se sinta atingido e você não terá sido. No fim, muito desses 3 pontos que eu comentei aqui tem a ver com questões que envolvem autocontrole, que por sinal é uma das 4 virtudes do estoicismo. Mas assim, é claro que eu já errei muito em todas essas coisas que eu falei aqui, continuo errando e possivelmente vou errar até o fim da vida.
Mas acho que a ideia é entender que cada vez que se erra é possível mudar um pouco, melhorar um pouco e chegar um pouquinho mais perto de ser um comunicador não violento. Então fica aqui um convite para a gente começar a se observar um pouco melhor e ir trabalhando para melhorar nossa comunicação. E eu digo a gente porque eu me incluo também nisso. É tudo uma prática diária, com altos e baixos, com vitórias e não tão vitórias assim, mas no fim das contas a gente acaba ganhando com tudo isso. Por exemplo, só de a gente se irritar menos com algumas falas e colocações de outras pessoas, não entrar em discussões desnecessárias que acabam não agregando nada, não ter aquele arrependimento de coisas que a gente acabou falando no meio do caminho porque estava no calor do momento. Só de não ter isso, a gente já consegue ter um bem-estar um pouco maior. Pelo menos é o que eu acredito. Então, esse foi o recado do podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você acha que isso pode ser útil para alguém, já sabe, né? Manda lá para aquela pessoa. Então, fica aqui o meu grande agradecimento para você que ficou comigo até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.